Você já se perguntou por que muitas vezes passa horas nas academias, faz dezenas de séries, mas não vê músculo crescer de jeito nenhum? E se eu te dissesse que existe um método onde menos pode ser muito mais quando o assunto é hipertrofia? E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás do Heavy Duty ou Heavy Dirty, o sistema criado por Mike Mentzer e que revolucionou o bodybuilding com uma proposta ousada: treinar menos, mas com muito mais intensidade. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou revelar os mecanismos científicos que explicam por que esse método gera resultados tão insanos como ele foi aplicado por monstros do bodybuilding como Dorian Yates e como você pode adaptar isso na sua rotina para sair da estagnação e alcançar ganhos de respeito. Então, para me ajudar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo se você já ouviu falar ou até já testou o Heavy Duty. E claro, se você quer potencializar seus resultados, dá uma passada no site da Max Titanium e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para garantir 10% de desconto, ou no site da Probiótica com o meu cupom EUPRO Personal Fábio para ter 15% off na compra de qualquer produto. Os links estão nas descrições ou nos comentários fixados. Bora para a ciência! Vamos começar falando da gênese da intensidade, a visão de Mike Mentzer. Para entender o Heavy Duty ou Heavy Dirty, a gente precisa voltar no tempo e conhecer o criador dessa filosofia, Mike Mentzer, fisiculturista dos anos 70 e 80, conhecido não só pelo físico impressionante, mas pela mente crítica. Enquanto a maioria dos atletas da época seguia protocolos de altíssimo volume de treino, como Arnold Schwarzenegger, por exemplo, passando 2 ou até 3 horas, às vezes a tarde inteira na academia, Mentzer defendia o oposto. Ele acreditava que o segredo estava em poucas séries, mas levadas até a falha muscular absoluta. O Heavy Duty se baseia em 3 pilares: alta intensidade, baixo volume e baixa frequência. Em vez de treinar o mesmo músculo várias vezes por semana, Mentzer defendia dar ao corpo descansos suficientes para se recuperar e crescer. Parece contraintuitivo, né? Mas quando a gente olha para a ciência, faz sentido. Um estudo clássico de Campos e outros colaboradores em 2002, publicado no Journal of Strength and Conditioning Research, mostrou que estímulos de alta intensidade podem recrutar fibras musculares de contração rápida, as do tipo 2, que são as mais propensas à hipertrofia. E sabe o que é mais curioso? Esse tipo de estímulo não precisa de 30 séries, precisa de choques curtos e potentes. Mike Mentzer também defendia a ideia de que treinar demais poderia levar ao overtraining, prejudicando assim não só o crescimento muscular, mas também a saúde do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central. E aqui já fica a pergunta para você: você acha que está treinando com intensidade suficiente ou está apenas gastando energia em volume desnecessário? Comenta aí que eu quero saber. O reinado de Yates, a diferença Dorian. Agora, se Mentzer foi o arquiteto do Heavy Duty, quem colocou isso em prática de forma lendária foi o inglês Dorian Yates, 6 vezes campeão do Mr. Olympia nos anos 90. O apelido dele era The Shadow, e não era só porque ele ficava na dele, mas também quando subia no palco simplesmente apagava a sombra dos outros. Dorian Yates pegou os princípios do Heavy Duty e adaptou ao extremo. Seu treino era conhecido por ser brutalmente intenso, séries curtas, geralmente de 1 a 2 séries efetivas por exercícios, mas levadas até a falha completa, muitas vezes usando técnicas como rest pause, repetições forçadas e negativas lentas. E por que isso funcionava? Porque ele maximizava o recrutamento de fibras musculares em um curto espaço de tempo. Pesquisas como a de Schoenfeld, de 2010, no Journal of Strength and Conditioning Research, já mostraram que a falha muscular é um dos estímulos chaves para a hipertrofia muscular, porque aumenta o estresse metabólico e a tensão mecânica nas fibras. Mas não era só a técnica, era também a mentalidade. Yates falava que cada série era uma batalha de vida ou morte, e isso exigia disciplina, foco e uma tolerância absurda à dor. Aqui a gente percebe que não é apenas sobre músculos, mas
também sobre a força mental necessária para sustentar esse método. Agora eu pergunto para você, será que você teria coragem de encarar um treino estilo Dorian Yates, onde cada repetição pode ser a última? Então deixa nos comentários, porque eu sei que só os brabos responderão sim. A ciência por trás do Heavy Duty. Por que funcionou? Mas afinal, o que a ciência diz sobre o Heavy Duty? Primeiro, precisamos entender 3 mecanismos principais. Primeiro mecanismo, fadiga neuromuscular e recrutamento de unidades motoras. Ou seja, quanto mais intensa é a série, mais fibras musculares são recrutadas. Isso é explicado pela lei do tamanho de Hahnemann em 1965, que mostra que o corpo recruta as fibras do tipo 1 até as do tipo 2 conforme a demanda aumenta. Ou seja, chegar próximo ou até a falha garante que você acionou praticamente tudo que o músculo pode oferecer. Segundo, síntese proteica muscular. Estudos como o de Phillips e outros colaboradores em 1997 no American Journal of Physiology mostraram que treinos intensos aumentam a síntese proteica por até 48 horas após o treino. O ponto-chave é que isso só acontece se houver recuperação suficiente. Aqui entra o paradoxo. Treinar menos vezes pode, na verdade, aumentar seus ganhos. Terceiro, sobrecarga progressiva. O Heavy Duty reforça que não adianta só treinar intenso uma vez. É preciso aumentar gradualmente a carga ou a intensidade para continuar evoluindo. Isso é ciência básica da hipertrofia. Se o músculo não tem um motivo para crescer, ele simplesmente não vai. Então, quando a gente fala que menos é mais, não significa menor esforço, mas sim menos desperdício. Em vez de fazer 30 séries meia boca, você faz 2 ou 3 séries insanas que normalmente mandam um recado para o seu corpo. Agora me conta, você prefere treinar até cair em poucas séries ou prefere gastar 2 horas ou mais na academia fazendo volume sem propósito? Quero ver a opinião da galera nos comentários. Perspectivas e adaptações modernas. Agora, será que o Heavy Duty ainda funciona hoje em 2025? A resposta é depende de como você adapta. Hoje a ciência já mostrou que diferentes combinações de volume e intensidade podem gerar hipertrofia. Uma meta-análise de Schoenfeld e outros colaboradores de 2017 concluiu que tanto baixo quanto alto volume podem funcionar desde que haja sobrecarga progressiva. Ou seja, o Heavy Duty não é uma fórmula mágica universal, mas pode ser extremamente útil em fases específicas do treinamento, especialmente para quem já tem experiência e sabe lidar com a intensidade. Outro ponto é a individualidade biológica. Algumas pessoas recuperam mais rápido, outras precisam de mais descanso. O segredo é entender seu corpo e ajustar a frequência. Na prática, muitos atletas modernos usam o Heavy Duty como estratégia de choque, aplicando por algumas semanas até sair da estagnação. E você já pensou em incluir esse tipo de treino no seu ciclo? Ou prefere seguir o volume tradicional? Lembra, o importante é não cair na monotonia, porque músculo odeia rotina. Agora vamos além dos pesos, o legado e o futuro. O Heavy Duty, ou Heavy Duty, se você preferir, não é só um método de treino, é um legado filosófico. Mike Mentzer e Dorian Yates provaram que a disciplina, a intensidade e o respeito pela recuperação são tão importantes quanto o treino em si. Até hoje, a discussão entre volume versus intensidade continua acesa no bodybuilding, e isso só mostra o impacto desse sistema. Mas o Heavy Duty também deixou um ensinamento psicológico. Treinar nesse nível desenvolve resiliência mental, foco e autoconfiança. É você contra você, sem desculpas. E olhando para o futuro, muitos protocolos modernos de treino, como o HIIT, ou High Intensity Training, atenção, não confunda com High Intensity Interval Training, e até variações no Power Building ainda carregam a essência do Heavy Duty. A ciência continua explorando os limites da hipertrofia, mas a verdade é que a mentalidade de dar o máximo em cada série nunca vai sair da moda. E aí, você acha que o Heavy Duty é uma relíquia do passado ou uma ferramenta que ainda pode moldar o futuro da musculação e do bodybuilding? Deixa a sua visão nos comentários, porque esse debate é eterno e eu quero saber o que você pensa.
Então, vimos que o Heavy Duty não é só um treino, mas uma filosofia que mudou o bodybuilding para sempre, desde Mike Mentzer nos anos 70 ou até Dorian Yates nos anos 90, passando por explicações científicas sobre hipertrofia, síntese proteica e sobrecarga progressiva. O que fica claro é intensidade e recuperação são chaves que muita gente ainda ignora. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e dá aquela hypada, porque vem muito mais conteúdo científico e motivacional sobre treino e nutrição todos os dias aqui no meu canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho, ainda terminar seus resultados, dá uma passada no site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou mais legal ainda, no site da Probiótica eu te dou um cupom de 15%, é só colocar lá eu próprio Personal Fábio. Os links estão nas inscrições e nos comentários fixados. Me segue também nas redes sociais vizinhas, Instagram, TikTok, Facebook, para mais dicas, principalmente para você que gosta de vídeos curtinhos. Muitíssimo obrigado! Comenta qual foi o insight que mais te surpreendeu hoje. E claro, confere o vídeo que estiver aparecendo ou a playlist para você conhecer mais do meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado, um forte abraço, fica com Deus, bons treinos e a gente se vê no próximo vídeo.